O que hoje chamamos de crescimento é, na realidade, uma proliferação cancerígena e sem rumo. Vivemos atualmente um delírio de produção e de crescimento que se parece com um delírio de morte. Ele simula uma vitalidade que oculta a proximidade de uma catástrofe mortal. A produção se assemelha cada vez mais a uma destruição, e é possível que a autoalienação da humanidade tenha atingido um grau tal que ela experimentará seu próprio aniquilamento com um gozo estético. Essa é uma citação desse livro. Não sei se vai focar desse livro aqui. Muito bom. Capitalismo e Impulso de Morte, Ensaios e Entrevistas, de Byung-Chul Han. E eu li tudo isso, li esse pequeno parágrafo para poder introduzir esse vídeo e introduzir toda a ideia que a gente vai falar nesse vídeo. Nós precisamos, antes de tudo, fazer um apanhado do que está acontecendo. Fazer um apanhado de tudo que está rolando no mundo hoje. E aí eu preparei algumas coisinhas para a gente falar, preparei alguns acontecimentos que a gente pode citar. Estamos num mundo pós-pandêmico, né? Se é que podemos chamar de pós. Nós passamos e vemos nas notícias imensas e milhares de crises econômicas mundiais. Não estou falando da Argentina, não estou falando, por exemplo, de Venezuela ou qualquer outro país que você acha estar em crise. Estou falando, talvez, de países e continentes como o continente norte-americano, no continente europeu, que passa por uma tremenda crise capitalista, onde o capitalismo está precisando se reinventar para poder sobreviver e alimentar os seus algozes. Então, estamos passando por diversas crises, porque na verdade essas crises que eu acabei de citar, elas geram crises, né? Geram crises, por exemplo, como nos países subdesenvolvidos, nos países em desenvolvimento. E aí a gente não pode deixar de falar dos países em desenvolvimento sem falar dos BRICS, do crescimento e da influência que as ações que os BRICS têm tomado têm feito países e continentes europeus e norte-americanos sentirem medo. Talvez os explorados abrindo os olhos, talvez os explorados tomando consciência de si e do que vem acontecendo, a gente não sabe. Vamos ver aí nos próximos capítulos dessa história, né? A gente tem uma grande crescente de fome e desigualdade, porque na verdade vem sempre tendo a ideia de que precisamos trabalhar mais para que fiquemos ricos, quando na verdade a riqueza ela é concentrada, por exemplo, no Brasil, na mão de 1% da população. Então a gente tem essa ideia de que o trabalho ele enriquece, mas o trabalho ele sim enriquece os grandes patrões. O trabalho ele sim enriquece os grandes empresários, os bancos. Sim, ele enriquece. E ele cansa. Ele cansa você, ele me cansa. Porque a gente é levado a pensar que quanto mais trabalho, mais relevância. Quanto mais relevância, mais status quo, mais status social, mais bem-estar nós teremos. Estamos numa era tecnológica, né, onde os smartphones eles são muito tecnológicos, eles reconhecem a sua face, eles fazem ligações a muitas distâncias, eles criam coisas inesperadas, onde as inteligências artificiais trabalham por nós e fazem com que essa criação de algo seja muito mais fácil. Estamos também nos deparando com um crescimento econômico chinês muito grande, em que cerca de 2030 a China vai ser a maior potência mundial econômica. Estamos também
numa guerra entre a Rússia e a Ucrânia, e eu coloco Ucrânia entre aspas, porque estamos numa guerra entre Rússia e OTAN, revivendo talvez uma guerra fria, entre a idealização de um suposto comunismo e o capitalismo feroz, se vendo perdedor e perdendo a sua credibilidade dentro dos países em desenvolvimento. Então, depois de olhar para uma grande maioria de notícias e olhar para uma grande maioria de coisas que estão acontecendo no mundo, a gente pode pensar, tá bom, mas e aí? Você é psicólogo? O que está falando sobre isso? Quando você vira algum conteúdo falando mal do capitalismo, falando mal do sistema econômico ao qual a gente está inserido, e a gente está inserido de maneira imperativa, não quer dizer que nós queremos convertê-los ao comunismo, não quer dizer que nós queremos convertê-los ao socialismo, porque isso na verdade é uma realidade um tanto quanto distante por enquanto. Mas a gente quer que todos nós possamos olhar para um sistema falho e que falha e falhará em todos os países em que ele for colocado, e que ao invés de ter como principal culpado esse próprio sistema econômico, somos nós os culpados por não trabalhar mais, por não sermos inteligentes o suficiente para conseguir melhores empregos. Então, um sistema onde é falho produz reações falhas, produz e faz com que participem pessoas que falham. E eu não estou dizendo para você que a culpa é sua, a culpa é minha. Na verdade, a culpa é do sistema capitalista mesmo, esse consumismo efêmero que nós vemos hoje. Onde você se esforça, mas se esforça muito para ter um celular, um smartphone de qualidade. Você parcela em 24 vezes, parecendo até um financiamento de um automóvel. Onde você pode parcelar o seu automóvel em milhares de vezes e pagar 3 automóveis ao invés de um, por conta dos juros, enriquecendo os bancos. Onde você pode comprar uma casa, mas pagando 2. E ficando ali responsabilizado a esse financiamento, a esses planejamentos econômicos por um bom tempo. Então a gente está dentro de um sistema que faz com que a gente entenda tudo isso, faz com que a gente se mergulhe em tudo isso. Mas se a gente não consegue, a culpa é minha e sua, tá? Sou um tanto quanto estranho, né? Sou um tanto quanto estranho. E na verdade não é estranho. Isso é real. Nós não falhamos, e sim o sistema em qual a gente está colocado está falhando. E tem tentado se reinventar, tem tentado se colocar e se fazer verdadeiro a toda prova. Fazendo sim com que governos e mais governos neoliberais sejam levantados por meio de fake news, enganações, corrupção e mais corrupção. Então a gente acaba participando disso tudo. E se a gente não consegue ter lá o seu smartphone parcelado em 24 vezes, se mesmo em 24 vezes você não consegue parcelar e ter o seu smartphone legal da época, desculpa amigo, desculpa amiga, você falhou. Então a gente precisa entender que na verdade a falha do sistema onde nós estamos colocados.
Porque, na verdade, o sistema não nos dá condições necessárias de uma vida digna. Como, por exemplo, o engraçado é que na nossa Constituição Federal, no seu 3º artigo, é garantido. Vou ler para vocês, tenho até um pedacinho aqui. Artigo 3º, constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil. Primeiro, constituir uma sociedade livre, justa e solidária. Segundo, garantir o desenvolvimento nacional. Terceiro, erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais. Quarto, promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Esse artigo como um todo ele não é cumprido pelo nosso Estado. Porque quando a gente coloca em constituir uma sociedade livre, já não somos. Porque somos presos realmente às milhares de obrigações sutis que são colocadas. Esse outro adjetivo que nos é colocado, uma sociedade justa, já não precisamos nos ater muito tempo a ele. Afinal, nós vivemos um país onde 1% tem maior concentração de riqueza do que 90% da população do Brasil. Ou seja, 90% das pessoas que vivem no Brasil, juntando todo o dinheiro, todos os patrimônios que elas têm, não tem um valor tão agregado quanto 1% da população. E aí a gente entra na ideia de que precisamos saber os nossos direitos, precisamos saber onde estamos e por que estamos aqui e como podemos sobreviver a isso. Acho que o papo aqui já passou da ideia de que você precisa comprar tal coisa e fazer disso sua necessidade, porque na verdade não é necessidade, se é colocado como necessidade. Então a gente precisa entender um pouquinho mais, porque na verdade quando a Apple lança um iPhone por ano, a gente fica pensando, nossa, mas quanta tecnologia é desenvolvida em um ano, né? Se você olhar hoje, 27 de agosto, na data que eu tô gravando esse vídeo, no pré-lançamento do iPhone 15, pouco tempo depois de ter lançado o 14, nós vemos que a tecnologia incluída nesse aparelho não é tão diferente da incluída no 14. Mas ele é o 15. Então ele tem um número maior, ele tem uma relevância maior. Então se você já tem o 14, se prepare. Porque você, precisa ter o 15. Afinal, é importante, é necessário. É uma condição natural para se sobreviver hoje. Quando a gente coloca, por exemplo, que 80% da população brasileira tem um smartphone nas mãos, quantos por cento dessa população tem iPhones? E quantos por cento dessa população puderam não se apertar e não se endividar para comprar esses iPhones? Pouquíssimos. Pouquíssimos. Então, quando você for comprar algo, quando você for pensar em fazer algo, viva de um modo consciente. Se pergunte, isso é necessário? Poxa, mas o que eu vou ganhar com isso daí? Se a resposta for, eu vou me sentir bem, vou ganhar bem-estar, pense bem. Eu, como psicólogo, sei e vou te dizer, o bem-estar não vem do externo para o interno. O bem-estar vem, por exemplo, no autoconhecimento. O bem-estar vem, por exemplo, em se comunicar de uma maneira saudável, se relacionar com as pessoas de uma maneira saudável. E não vem de um iPhone. Não vem de um notebook de última geração, um videogame de última geração. Não vem de um carro mais novo. Isso é o que, na verdade, nos é colocado, que é bem-estar. Porque assim você se sente melhor do que o outro que não tem.
Esse é o bem-estar que te é colocado. Só que lembre-se sempre que terão sempre muitas e milhares de pessoas acima de você. Isso não é justo. Mesmo você tendo o tal do iPhone 15. Isso não é justo. Então pense bem. Antes de apoiar capitalismo, antes de apoiar qualquer outro sistema econômico que seja explorador do homem, do ser humano, e seja o ser humano explorando o ser humano, pense bem. Nós somos uma sociedade doente, que produz indivíduos doentes. Lembre-se disso. Saia desse vídeo e viva de um modo consciente, pensando em tudo que você faz, tudo que você compra, tudo que você pensa. Porque na verdade somos levados a trabalhar demais e a sempre pensar muito em como ganhar dinheiro, como ganhar a vida, para que a gente não pense o quão vazio é essa correria que a gente é colocado. Então é isso. Eu sou Marcelo, sou psicólogo, especialista em direitos humanos, especialista em psicanálise. Espero que você tenha gostado do vídeo, espero que você tenha entendido e para que eu tenha me feito entendido. Se você está até aqui, quer dizer que você curtiu. Então se inscreve ali no canal, dá um like, se você puder compartilhar com alguns amigos. A gente compartilhando informação, podemos fazer de uma sociedade totalmente inapta e iludida, uma sociedade com as ferramentas nas mãos para uma revolução.